Olá, boa noite. Deputados e senadores decidem nesta terça-feira se vai ser mantido ou não o veto do presidente Jair Bolsonaro à inclusão do orçamento impositivo na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A sessão do Congresso está marcada para as 14h. O projeto que faz mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias foi sancionado em dezembro. Mas o presidente Bolsonaro vetou a parte do texto que tornava obrigatória a execução de emendas feitas pelo relator do orçamento. Desde 2015, já são impositivas as emendas ao orçamento apresentadas por parlamentares e por comissões. O governo também vetou a obrigatoriedade de que as emendas de relator fossem pagas em até 90 dias, com punições em caso de descumprimento. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chegou a anunciar um acordo com o governo para derrubar os vetos e resolver o impasse sobre o orçamento impositivo. Mas o tema é polêmico. Pelas redes sociais, senadores de vários partidos têm defendido a manutenção do veto. É do conhecimento de todos vocês as minhas posições em relação ao governo de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional. Mas não considero adequado o Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, retirar 30 bilhões de reais do Executivo para passar a ser autorizado por uma pessoa, neste caso, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para ser executado. Nós vamos trabalhar para manter o veto do presidente da República. Ele foi correto ao vetar esse dispositivo. Não aceitamos acordo em tipo nenhum, acordo nenhuma forma de acordo. Simplesmente pegaram 30 bilhões de reais e colocaram para o relator do orçamento, para um parlamentar relator do orçamento, decidir sozinho o que fazer com isso. Sem nenhum critério, sem nada que embase isso. Se o veto for mantido, o governo recupera a prerrogativa de decidir onde aplicar cerca de 30 bilhões de reais em 2020. Para que o veto caia, é preciso o voto da maioria absoluta dos parlamentares nas duas casas, ou seja, 257 votos na Câmara e 41 no Senado. O plenário do Senado também tem votações importantes nesta semana. Vamos ver os detalhes com a repórter Érica Christian. A demora do INSS na concessão de aposentadorias e benefícios motivou um pedido de auditoria pelo Tribunal de Contas da União para verificar eventuais falhas ou ineficiência no atendimento dos postos da Previdência Social. O requerimento do líder do PT, senador Rogério Carvalho, é o primeiro item da pauta. E os senadores deverão votar em primeiro turno uma mudança na Constituição para garantir que os brasileiros não percam a nacionalidade nos casos de naturalização em outro país. Também estão na pauta o Dia Nacional da Educação Profissional e 6 acordos internacionais. Um deles prevê a criação de um banco de dados no âmbito do Mercosul sobre menores em situação de vulnerabilidade nos países do bloco. Também está pronto para votação no plenário o projeto que busca proteger o Banco Central de interferências políticas. O presidente do Banco Central e os 8 diretores da instituição são indicados pelo presidente da República. Eles precisam ser aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado depois de uma sabatina com os membros da comissão. Depois a indicação tem que receber o sim do plenário. Esse rito não muda com o projeto do senador Plínio Valério. A diferença é que, pela proposta, o presidente e toda a diretoria passam a ter mandato de 4 anos, permitida uma recondução. Os mandatos não coincidem com o mandato do presidente da República. O do presidente do banco, por exemplo, começa no primeiro dia útil do 3º ano de mandato do chefe do executivo. A diretoria do banco pode ser exonerada por desempenho insuficiente. Nesse caso, o Conselho Monetário Nacional encaminha a proposta ao presidente da República, que a repassa ao Senado, onde tem de ser aprovada por maioria absoluta. A exoneração pode ocorrer também em caso de condenação por improbidade administrativa ou de crime que acarrete proibição de acesso a cargos públicos.
O projeto estabelece ainda uma quarentena para o presidente e diretores do Banco Central. Eles não podem, durante 6 meses após o fim de seus mandatos, prestar serviço para pessoa física ou jurídica com as quais tenham mantido relacionamento relevante em razão do cargo. Os defensores da proposta dizem que, como a diretoria do Banco Central não poderia ser demitida por qualquer motivo, ela teria a autonomia para tomar as medidas necessárias ao controle da inflação, missão principal do banco. Os governantes tendem a pressionar o Banco Central a reduzir as taxas de juros e estimular o crescimento econômico no curto prazo, mesmo que isso resulte em maior inflação, instabilidade financeira e menor crescimento no longo prazo. Esse é um problema que ocorre no mundo inteiro, inclusive nos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, nos últimos meses, o presidente Donald Trump tem pressionado o Banco Central americano, o Fed, a reduzir as taxas de juros mais rapidamente. Em outros países, poderia gerar alguma crise financeira. Lá nos Estados Unidos, não, porque o presidente do Fed está protegido. Ele não pode ser demitido antes do fim de seu mandato. A Comissão de Assuntos Econômicos chegou a discutir uma emenda do senador Eduardo Braga para incluir a preocupação com o crescimento econômico e a manutenção do nível de emprego. A emenda acabou rejeitada. Mas outra emenda do senador Tasso Gereissati foi aprovada. Ela não altera a missão principal do banco, mas inclui a preocupação secundária com as flutuações da atividade econômica. Na verdade, isso já acontece de fato. De fato, isso já acontece. Nós estamos apenas oficializando e colocando como no projeto para que isso fique bem claro que o Banco Central não ignora essas eventuais flutuações. Portanto, nós mantemos o mandato único e, subsidiariamente, esta observação que o Banco Central tem que acompanhar. Em audiência da Comissão de Direitos Humanos, nesta segunda-feira, representantes dos trabalhadores e do governo discutiram a medida provisória do contrato verde-amarelo. De acordo com o Poder Executivo, ela facilita o primeiro emprego de pessoas entre 18 e 29 anos. O relatório já recebeu quase 2.000 emendas na comissão mista que analisa a MP. De acordo com a medida provisória que instituiu o contrato, os empresários que quiserem admitir jovens têm direito à redução na alíquota de contribuição para o FGTS, de 8% para 2%, e redução da multa, em caso de demissão sem justa causa, de 40% para 20%, desde que haja acordo entre as partes. O contrato tem duração máxima de 24 meses e a remuneração limitada a um salário mínimo e meio. Somente 20% do total de empregados podem ser contratados por meio do contrato verde-amarelo. Durante a audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos, a proposta foi criticada. Um trabalhador que vai ser contratado aqui pelos R$ 1.500, que é o... A empresa, ao longo de um ano, teria que recolher de fundo de garantia 1.560. Se esse trabalhador for demitido ao término desse contrato, ele vai receber mais a multa de 40%. Só do fundo de garantia, ele receberia em torno de R$ 2.200, R$ 2.180. Com a carteira verde e amarela, a empresa vai recolher 2%, chegar no fim do contrato de trabalho, o trabalhador vai ser demitido e vai sair com R$ 400. Se tratar de Ministério Público em medida provisória, a gente abre um precedente único para se tratar, inclusive eu disse isso ao próprio relator, deputado Cristino, se tratar de parlamento e se tratar de judiciário e de executivo em medida provisória. Você está abrindo um flanco para poder, em medida provisória, tratar de assuntos extremamente graves e pétreos na própria Constituição Federal. O representante dos auditores fiscais do trabalho disse que a fiscalização vai ser prejudicada, porque a dupla visita vai ser regra, ou seja, mesmo que seja constatada uma situação perigosa para o trabalhador, uma empresa não poderá ser multada na primeira visita. É como se a gente dissesse para o policial rodoviário, não, eu bebi coisa e tal, mas se eu prometo para o senhor que na próxima o senhor não vai me pegar bêbado, então o senhor me leva livre agora que está tudo acertado. É exatamente isso que está se buscando fazer. Além de gerar mais empregos, o governo defende que a medida provisória vai qualificar os jovens por meio do programa Emprega Mais.
Essas pessoas vão ter acesso prioritário a essas ações de qualificação profissional e aí, dependendo da versão final que sair do Parlamento, a gente faz a integração por meio da regulamentação com essas ações que a gente tem e a nossa expectativa é que nas próximas ondas de pactuação a gente possa ainda incrementar esses números e essa oferta de cursos e de qualificação para os trabalhadores. No fim da audiência, o presidente da CDH disse que, apesar de já terem sido feitas melhorias no relatório, o texto ainda seria prejudicial aos trabalhadores. A decisão aqui, tomada por unanimidade entre as entidades que eu dialoguei, é que nós devemos apresentar voto em separado. Terá mais que um voto em separado, provavelmente todos tentando amenizar e, oxalá, consigamos até mesmo rejeitar essa MP na forma que ela se encontra. Pode ser votada nesta semana na Comissão de Constituição e Justiça a PEC que desvincula recurso dos fundos públicos, uma das propostas do Plano Mais Brasil do governo federal. O relator, senador Otto Alencar, analisou mais 21 emendas apresentadas depois da leitura do parecer. Ele rejeitou as emendas, mas fez uma mudança no texto. Retirou a previsão de que despesas financiadas com recursos desvinculados dos fundos ficassem fora do teto de gastos por um ano. A flexibilização do teto tinha sido incluída a pedido do líder do governo, senador Fernando Bezerra. Mas houve uma manifestação do Ministério da Economia para manter dentro do teto os recursos dos fundos, cerca de 32 bilhões de reais por ano. Tinha alguma incongruência com o artigo 3º, mas para garantir que não venha nenhuma suspeita de que eu estou nessa direção de romper o teto dos gastos, flexibilizar, nós retiramos, até porque eu quero registrar que lá atrás eu votei a favor da PEC dos gastos, porque eu achava e acho até hoje, na situação fiscal que o Brasil se encontra, nós temos que conter a sangria e os gastos que não sejam gastos imprescindíveis para o funcionamento da máquina pública. Como houve mudanças no texto, o líder do PT, senador Rogério Carvalho, pediu vistas e a votação da PEC dos fundos foi adiada para depois do Carnaval, no dia 4 de março. De acordo com o calendário feito pela presidente da comissão, senadora Simone Tebet, a segunda semana de março, a prioridade será a PEC emergencial. No dia 9 e no dia 10 de março, nós teremos as audiências públicas da PEC emergencial com a leitura do relatório no dia seguinte, na quarta-feira, dia 11 de março. Portanto, esse, entre aspas, atraso da PEC dos fundos por uma semana, ou pelo menos por uma reunião da CCJ, não vai atrasar o calendário da PEC emergencial. Nesta terça-feira, senadores e deputados devem tentar mais uma vez votar a medida provisória que pagou o 13º para beneficiários do Bolsa Família em 2019. O relator do texto propõe que esse pagamento seja permanente. Além de manter o pagamento do 13º para o Bolsa Família, o relator da medida, o senador Randolfo Rodrigues, também incluiu no texto o pagamento desse salário adicional a deficientes e idosos acima de 65 anos que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Não há mais nada a ser cedido. Está ficando cada vez mais patente nesta medida provisória a total indisposição do governo para conceder direitos aos mais pobres. Na última reunião, o governo disse que tentaria negociar com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para manter o pagamento do 13º. Eu me comprometi a conversar com o ministro Onyx, levar para ele a proposta de permanência do 13º da Bolsa e ver como nós conseguimos avançar numa proposta também para o BPC. Hoje, cerca de 13 milhões e meio de famílias recebem o Bolsa Família. O benefício médio gira em torno de R$ 191 por mês. Randolfo indica no texto de onde viriam os recursos para o pagamento da 13ª parcela anual do Bolsa Família, a tributação de lucros e dividendos pagos pelas empresas aos sócios e acionistas. A cobrança desse imposto foi suspensa em 1996.
O relator, que propõe a alíquota de 15%, estima a arrecadação entre 50 e 63 bilhões de reais só para o governo federal. Outra fonte de recursos apontada é o aumento da CSLL, Contribuição Social do Lucro Líquido, dos bancos de 15% para 20%, estabelecida pela reforma da Previdência. O aumento da alíquota deve gerar 5 bilhões de receita para o governo já em 2020. O projeto do novo marco regulatório do setor elétrico pode ser votado na Comissão de Infraestrutura. Já pensou se você pudesse escolher a fonte da energia elétrica que chega à sua casa e até mesmo a quantidade de energia dependendo do horário para que a sua conta de luz ficasse mais barata? Isso vai ser possível se for aprovada uma revisão das regras do setor proposta pelo Senado, prevendo a abertura de um mercado livre de energia elétrica no país. Em dezembro do ano passado, uma portaria do Ministério de Minas e Energia trouxe um cronograma para a aplicação do mercado livre de energia elétrica a consumidores com carga acima de 500 kW, geralmente empresas e indústrias. O projeto de lei do Senado é mais abrangente. Altera o modelo comercial do setor, permitindo que progressivamente, em 3 anos e meio, os pequenos consumidores sejam incluídos. O grande foco do projeto é garantir a ampliação de participação do consumidor no mercado livre. É dar a possibilidade do consumidor brasileiro migrar para o mercado livre, ou seja, ter a opção de escolher de quem vai comprar, de que tipo de fonte e quanto vai pagar. O projeto, ao abrir o mercado livre, ele reorganiza o sistema de incentivos e a de alocação de custos para que todos os consumidores paguem isonomicamente pelos custos do sistema. O relator explica que a sustentabilidade do sistema não pode ser esquecida. Você não pode focar apenas no consumidor e desconsiderar a cadeia produtiva. Você tem que garantir ao consumidor acesso à energia farta, barata e, sobretudo, renovável. Mas garantir ao mesmo tempo um marco legal que dê ao setor condições de sobrevivência, dê ao setor condições de permanecer no mercado, gerando energia e garantindo a segurança energética. Pelo menos 50 pontos do texto foram alterados. Entre eles, o que deixa claro que ainda haverá empreendimentos de geração em regime de concessão, como hidrelétricas de potência superior a 50 mil kW, a indicação de quais fontes de energia com baixa emissão de gases causadores do efeito estufa podem receber compensação financeira e a retirada da obrigatoriedade de o consumidor de energia elétrica aderir ao sistema de pré-pagamento em caso de inadimplência recorrente. Mas o projeto não garante a participação total do consumidor. Apesar da possibilidade da escolha da fonte de energia elétrica, ele não poderá escolher a empresa distribuidora. A portabilidade no setor elétrico é diferente da portabilidade em plano de saúde, em telefonia. É praticamente impossível, em termos econômicos, ter mais de uma distribuidora atendendo o mesmo consumidor numa determinada região. Então, a abertura do mercado livre significa que o consumidor vai escolher de quem ele vai comprar energia elétrica, mas ele continuará dependente da distribuidora que fornece a energia elétrica para ele. A comissão mista que analisa a medida provisória que reformula a Embratur volta a se reunir nesta terça-feira. O texto vale até sexta, mas a data pode ser prorrogada por até 60 dias. A reunião vai ser a primeira de 3 audiências públicas que vão discutir a MP. No próximo encontro, os parlamentares vão debater o pagamento dos direitos autorais no Brasil. As demais reuniões vão discutir a distribuição de receita das contribuições ao Sistema S e a localização da Embratur. A MP 907 ganhou o nome de A Hora do Turismo. Os assuntos abordados no texto são a isenção de cobrança de direitos autorais para execução de músicas em hotéis e embarcações, a mudança da Embratur de empresa para agência e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que teve mais de 19% das dotações retiradas para favorecer a nova Embratur. Trará benefícios ao turismo nacional, em especial criando também mais condição de segurança jurídica para que novos investimentos no setor possam ser alavancados e que possamos trazer
também condição de aumentar o número de visitantes que o Brasil recebe, com maior condição de financiar a publicidade, a propaganda, a divulgação do nosso país no exterior, assim como também estruturar um dos setores mais importantes da nossa economia, que tem o maior franco crescimento da geração de empregos. A política nacional de pagamento por serviços ambientais volta a ser tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente. O projeto começou a ser debatido no fim de fevereiro. Serviços ambientais são processos naturais gerados nos ecossistemas e que possuem papel fundamental para a existência de vida no planeta. O problema é que preservar os diversos ecossistemas nem sempre é uma atividade economicamente atrativa. Por isso, o pagamento por serviços ambientais passa a ser uma estratégia importante para a manutenção desses ecossistemas. A gente precisa que o planeta funcione para que a gente tenha os benefícios, os serviços ecossistêmicos que a gente precisa. Água, solo, polinização, microclima, tudo isso vem da natureza e a natureza só funciona se estiver em equilíbrio. O projeto em análise propõe sistematizar formas de pagamento para uma infinidade de serviços ambientais prestados pelos ecossistemas brasileiros. 24% da água que abastece as cidades brasileiras vem de dentro das unidades de conservação. Em 30 anos, a gente tem um potencial de arrecadação financeira a partir do manejo florestal, ou seja, da retirada ordenada de madeira das UCs de uso sustentável, na ordem de 20 bilhões de reais. O Fundo Amazônia não deixa de ser uma forma de pagamento por serviço ambiental, onde alguns países da Europa têm pagado para o Brasil, para que o Brasil continue conservando suas florestas e assim mantendo os estoques de carbono. O papel dos povos indígenas e das populações extrativistas para a manutenção dos ecossistemas brasileiros ganhou destaque. Se hoje o Brasil ainda tem uma imensa floresta verde e para a humanidade, para o povo brasileiro, mas também para a humanidade do planeta, nós devemos dar graça aos povos indígenas. O índio não, os povos originários não são os principais protetores do meio ambiente. Eles fazem parte, eles são o próprio meio ambiente. O representante da Confederação Nacional da Agricultura disse que a exigência de manutenção da reserva legal pelos produtores rurais, prevista no novo Código Florestal, já é por si só um serviço ambiental. Mas, para a CONTAG, que fala em nome dos agricultores familiares, é preciso analisar com cuidado as áreas de reserva legal declaradas pelos produtores em seus cadastros ambientais rurais. Uma reserva legal reservada, conservada, para fins de cumprimento do Código Florestal, ele tem que cercar, ele tem que fazer o acero, ele tem que evitar incêndio, ele tem que evitar caça, ele tem que evitar a entrada nessas áreas, ele tem que evitar tanta coisa que ele já faz um serviço ambiental e não é reconhecido e remunerado por isso. Existem 6.400.000 cadastros ambientais rurais no sistema. Porém, apenas 3% foram analisados. Significa dizer que, se não tomarmos cuidado, algumas pessoas poderão ser beneficiadas com pagamento por serviços ambientais sem que o seu CAR esteja devidamente analisado. Nós temos como conciliar sustentabilidade com preservação e que nós possamos, sim, construir um pagamento de serviço ambiental de forma justa, de forma a corrigir essas injustiças. Está na comissão diretora do Senado um projeto aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia que cria mecanismos contra o uso abusivo do portal E-Cidadania. Essa página da web é o canal de interação entre o Senado e a sociedade. Em 2012, o portal E-Cidadania foi criado pelo Senado Federal com o objetivo de possibilitar a maior participação dos cidadãos nas atividades legislativas. Porém, desde sua criação, o site tem sofrido vários ataques de internautas mal intencionados e até mesmo de robôs e sistemas de inteligência artificial fraudulentos. O senador Stevenson Valentim é autor de um projeto que visa coibir esse tipo de atitude que se generalizou na internet e nas redes sociais nos últimos anos. O objetivo é buscar essa segurança, aperfeiçoar, uma vez que as redes sociais hoje, a parte de comunicação eletrônica,
A gente está cada vez ganhando mais espaço e o e-cidadania é uma ferramenta importantíssima até mesmo para gerar um processo legislativo, uma ideia legislativa, e ter esse cuidado de saber quem é que do outro lado está manuseando essa ferramenta para não evitar agressões. Acho que a gente já sofre, né? Nas redes pessoais de cada um aqui. Pelo texto aprovado, serão bloqueados do portal os usuários cujas informações cadastrais não sejam identificáveis, quem disponibilizar conteúdo ofensivo e também cadastramento, envio de mensagens, apoio de ideias legislativas ou qualquer outra manifestação que tenham como origem sistemas automatizados. Fortalece o programa E-Cidadania. Por quê? Nós já temos um termo de uso nos quais os anseios do projeto estão contemplados, então, dessa forma, ele fortalece esses termos de uso. Até a quarta-feira desta semana, quem passar a noite pelo Palácio do Congresso Nacional vai notar uma iluminação diferente. São 4 cores nas cúpulas e nas torres que simbolizam a luta contra doenças raras. Verde e rosa para o Senado, lilás e azul para a Câmara dos Deputados. É assim que o Congresso Nacional busca lembrar as doenças raras. Cerca de 13 milhões de pessoas sofrem com algum tipo delas. De acordo com o Ministério da Saúde, existem entre 6 e 8 mil tipos diferentes de doenças raras. Cada uma atinge um número reduzido de pessoas. Essas doenças não têm cura, atingem 65 em cada 100 mil indivíduos. Além das luzes no prédio, o Congresso também realiza, no dia 4 de março, uma sessão especial, às 10 horas, no plenário do Senado, para encerrar as homenagens. As máscaras contra o coronavírus são eficientes? Por quanto tempo? O repórter Paulo Acrísio explica essas questões e lembra que o nosso maior aliado na luta contra o vírus é a higiene. Será que faz sentido sair por aí de máscara no rosto para se proteger do coronavírus? Talvez você não saiba, mas a máscara depois de 4 horas tem que ser descartada, porque ela se torna uma fonte de infecção para quem está usando. Segundo as autoridades da saúde, não há a menor indicação para isso. E se houver necessidade, todos seremos avisados. Lave as mãos com frequência, com água e sabonete, por no mínimo 20 segundos. Você também pode usar desinfetante à base de álcool. Evite tocar os olhos, o nariz e a boca. Quando tossir, cubra a boca com o braço e, ao espirrar, use lenço de papel descartável. Mantenha limpos e desinfetados os objetos e superfícies em que você e as outras pessoas tocam. Limpeza e higiene são as melhores armas contra o vírus. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.